E nós vamos agora ao estúdio do Goiás no Ar com a minha querida Manuela Queiroz, que continua essa manhã de muita notícia, muita informação pra gente. Bom dia pra você, Manu. Oi, Marcelo, um ótimo dia para você, a todo mundo que nos acompanha aqui na programação da Record TV Goiás. Marcelo já começou com prestação de serviço para você que vai sair de casa. Já fica ligadinho no trânsito. Daqui a pouco a gente dá mais informações do trânsito aqui na capital. Agora, 7h28 da manhã, João de Deus foi ouvido ontem pelo Ministério Público. O objetivo é reunir informações para finalizar mais uma denúncia contra um médium. E esse foi o quarto depoimento dele, depois que várias vítimas resolveram falar dos casos de abuso sexual. Veja aqui. O interrogatório durou cerca de 3 horas. Promotores do Ministério Público de Goiás ouviram João de Deus no Centro de Custódia de Aparecida de Goiânia. Nós o ouvimos em torno de 5 vítimas. São novas vítimas, né? São 5 novas vítimas. Nós indagamos se ele conhecia a vítima, se ele teve algum contato, se ele praticou o ato e algo nesse sentido. Este foi o quarto depoimento de João de Deus. O conteúdo não foi divulgado porque o caso corre em segredo de justiça. Ele já havia sido ouvido 2 vezes pela Polícia Civil e uma pelo Ministério Público de Goiás. Este segundo interrogatório do MP teve o objetivo de reunir informações para a finalização de mais uma denúncia que deve ser oferecida contra o médium ainda nesta semana. Geralmente, nesse tipo de investigação, o interrogatório é feito ao final, depois de já se fazer instrução, depois de já se ouvir as vítimas, colher eventuais provas. Feito o interrogatório, é o momento oportuno para oferecimento de eventual denúncia. João Teixeira de Faria está preso preventivamente desde o dia 16 de dezembro no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O médium é suspeito de cometer crimes sexuais contra mulheres que procuravam tratamento espiritual na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. No dia 28 de dezembro, o Ministério Público protocolou a primeira denúncia contra João de Deus. No dia 9 de janeiro, ele tornou-se réu por violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. O médium ainda é acusado pela Polícia Civil de posse ilegal de arma de fogo. Na última sexta-feira, a defesa de João Teixeira protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de desistência do habeas corpus que havia sido solicitado no caso do mandado de prisão por suspeita de abusos sexuais. Segundo os advogados, essa seria uma estratégia da defesa. Por uma estratégia da defesa, eu e o Dr. Toron resolvemos desistir do habeas corpus supremo, porque existe um impedimento ou uma dificuldade de julgar habeas corpus contra negativa de liminar. Existe uma súmula, a súmula 691, que coloca dificuldade nisso. E como o Tribunal de Justiça de Goiás começou a julgar o habeas corpus, nós temos a expectativa que termine agora esta semana, nós teremos condições de levar a plenitude da tese agora junto ao Superior Tribunal de Justiça. No sábado, o ministro Dias Toffoli homologou o pedido reconhecendo a desistência. O pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás aguarda julgamento. Olha, a Revana Oliveira vai chegar ao vivo com a gente aqui agora para contar que a Justiça mandou a Metrobus indenizar um homem que caiu embaixo de um ônibus em movimento. Revana, muito bom dia para você. Bom dia, Manu. Bom dia a todos que nos acompanham. Foi isso mesmo. Só que isso aconteceu em 2002, ou seja, gastou 16 anos para que essa decisão saísse. Mas a história foi o seguinte: em 2002, o senhor Mauro Ribeiro, ele é um pedreiro, ele estava lá no terminal do Novo Mundo e ia pegar o ônibus para ir para o trabalho. Só que estava muito tumultuado, ele acabou caindo, sendo empurrado, porque o motorista teria saído com o ônibus com as portas abertas. Ele ficou impossibilitado de trabalhar, porque fraturou inclusive a bacia, outros membros também do corpo, ficou bastante debilitado e inclusive não consegue trabalhar até hoje. Aí a Justiça então definiu uma sentença com uma indenização no valor de R$25 mil pelos danos causados. Ele também vai receber uma indenização até que se recupere ou até completar 75 anos de idade, de meio salário mínimo, Manuela. Né? Muito pouco diante de tanto tempo esperando essa decisão da Justiça. A Metrobus disse que vai tomar as medidas cabíveis com relação a essa decisão e disse que hoje tudo funciona diferente, que os ônibus têm um sensor, que eles só podem sair, só podem andar depois que as portas são fechadas, Manu. Inclusive, na semana passada, houve também um incidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo que um
um passageiro caiu também ali entre a plataforma e o ônibus, mas não foi o caso do ônibus sair em movimento. Obrigada, Revana, pelas informações ao vivo aqui com a gente. Segura aí que daqui a pouquinho eu te chamo de novo, 7h32 da manhã. Fica em Goiânia até quarta-feira a Comissão Técnica do Governo Federal, que vai avaliar a situação financeira de Goiás. A primeira reunião com representantes do governo estadual foi em meio a protestos de servidores públicos. Dá só uma olhada. A reunião entre a equipe técnica do Ministério da Economia, a secretária da Fazenda do Estado, Cristiane Alckmin, e o governador Ronaldo Caiado foi a primeira de muitas que devem acontecer até quarta-feira. Integrantes da Secretaria do Tesouro Nacional, da Subsecretaria de Contabilidade Pública e da Secretaria de Orçamento Federal vieram de Brasília para analisar o orçamento de 2018 e ajudar a elaborar o de 2019, que ainda aguarda aprovação na Assembleia Legislativa. Nós temos que tomar uma medida agora para termos amanhã a condição de manter Goiás quitando sua folha, pagando aposentados e podendo também investir em todas as áreas que são fundamentais para o estado de Goiás. O governador disse que a situação do estado é grave e falou sobre o não pagamento da folha de dezembro dos servidores públicos. Caiado também ressaltou a situação complexa da saúde. De acordo com ele, a dívida do estado com as OS que administram hospitais estaduais é de mais de 320 milhões de reais. Os municípios goianos estão há 10 meses sem repasse de verba para transporte escolar. E a Bolsa Universitária está com repasses atrasados há 12 meses. O governador falou sobre o caos das penitenciárias em Goiás e relembrou os baixos salários dos policiais militares de terceira classe, que ganham apenas R$ 1.500. Goiás hoje na lista é o terceiro pior estado em condições fiscais. É o estado que não tem hoje crédito para fazer nenhum empréstimo, porque não tem aval da União. Na próxima quarta-feira, um relatório deve ser finalizado e entregue ao governador. Ele disse que pretende seguir tudo à risca para tirar o estado do vermelho o quanto antes. Do lado de fora da Secretaria da Fazenda, 46 entidades que fazem parte do Fórum em Defesa do Servidor Público faziam uma manifestação. Eles não aceitaram a proposta do governo de receber o salário de dezembro parcelado e esperam que até quarta-feira uma nova proposta seja feita. A proposta de 8 vezes parcelada não agrada o servidor público e também não agrada a questão do pagamento de janeiro ao invés do pagamento de dezembro. Olha, pelo menos os servidores do sistema prisional devem receber em dia. Eles conseguiram na justiça uma liminar que obriga o Estado a pagar os salários até o dia 10 de cada mês, conforme está na Constituição Estadual. Depois disso, o salário deve ser acrescido de juros. E olha, muitas dúvidas surgem quando o assunto é a saúde do corpo, né? Principalmente em relação ao emagrecimento aliado a exercícios físicos. Para tirar algumas dúvidas, nós vamos receber aqui no quadro Pergunte ao Especialista, hoje, um profissional que é especialista em medicina do esporte. Você pode mandar a sua pergunta. Você que pratica exercício físico, quer saber o melhor tipo de exercício? Qual o exercício que corre menos risco, por exemplo, de lesão? Porque muita gente hoje em dia acaba exagerando e aí, depois que você lesiona, fica complicado de voltar atrás, né? De correr atrás do prejuízo. Manda pra gente 982220016. Se você, por exemplo, teve alguma lesão, se você está se recuperando, se você ainda não sabe se pode, se não pode voltar, né, a treinar, qual um exercício, às vezes, para fortalecer, por exemplo, a região do joelho, manda pra gente aqui 982220016, que daqui a pouquinho ele responde tudo ao vivo aqui no estúdio, combinado? E depois do intervalo, corre dos pais para conseguirem matricular os filhos em creches de Aparecida de Goiânia. Elas não foram suficientes, as vagas, para atender a demanda no primeiro dia para solicitar a matrícula. Só no primeiro minuto de inscrição, para vocês terem uma ideia, o sistema registrou mais de 2.000 acessos. E aí, como que fica? O que os pais fazem? Se você está nessa situação aí de dúvida, fique ligadinho, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente responde. E claro, tem muito mais notícia para você, não sai daí não, que a gente já volta. De segunda a sexta, às 6 da tarde, Cidade Alerta. Record TV Goiás. É você quem faz.
Já estamos de volta com Goiás no ar na manhã desta terça-feira, 7h41. As vagas em creches de Aparecida de Goiânia não foram suficientes para atender a demanda no primeiro dia para solicitar a matrícula. Só no primeiro minuto de inscrição, o sistema registrou mais de 2.000 acessos de pais em busca de vagas para a faixa etária de 2 a 3 anos, que é a mais procurada. Boa parte vai ficar no cadastro de reserva. A Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia amanheceu tumultuada. Muitos pais e mães buscando vagas para a educação infantil. A Raira já tinha tentado pelo site e telefone, mas sem respostas decidiu ir também pessoalmente. Eu preciso trabalhar e ela me atrapalha porque eu sou manicure. Foi atendida de forma rápida, mas a vaga para a filha de 3 anos ainda não saiu. Eles falaram para mim ir para casa e aguardar. Agora, como eu já fiz o reserva, eu vou aguardar em casa, que Deus me abençoe e eu consiga a vaga. As inscrições vão até sexta-feira e tem 3 formas de fazer. Pela internet, aplicativo ou site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, pelo número 0800 607 0040 ou na Secretaria de Educação. 2 salas com 15 computadores e atendentes foram disponibilizadas para atender os pais. Eu estou tentando na escola para minha sobrinha de Sebastião Viana, só porque está difícil, já não tem para perto de casa, é mais longe. 4.000 novas vagas foram abertas para crianças entre 6 meses e 5 anos. Elas estão distribuídas entre os 35 CMEs e 55 escolas de ensino fundamental de Aparecida. Esse ano nós estamos ofertando mais 4.000 vagas na educação infantil, em 2 setores. A integralidade nos CMEs, né, que vai de 6 meses a 5 anos o nosso atendimento, e os pais deverão confirmar as vagas aqui na Secretaria de Educação do CMEs, e 70% dessas vagas, conforme a nossa legislação, vão para os beneficiários do Bolsa Família. Além dessas vagas, nós estamos ofertando parcialmente, também nas nossas escolas, vagas para 4 e 5 anos também, para as crianças de 4 e 5 anos. Então, dentro da demanda de 4, 5 anos, nós vamos estar olhando o cadastro de reserva até sexta-feira, mas em agosto nós zeramos a demanda do 4 e 5. Segundo a Secretaria de Educação, só no primeiro minuto de inscrições abertas, o site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia recebeu 2.000 acessos ao mesmo tempo. As vagas mais disputadas são para o agrupamento de 2 e 3 anos e elas foram preenchidas rapidamente. Por isso, o nome de muita criança vai para o cadastro reserva. 8 e 1 no sistema deles já não tinha uma vaga lá no Garavelo, lá no setor Garavelo. 8 e 1. O sistema deles abriu 8 horas. Eles falaram que já não tinha mais vaga. E agora, tem quantos anos? Tem 3 anos de idade. Nenhuma grande cidade, médio, grande porte no país tem estrutura para atender ainda de 6 meses a 3 anos. E a legislação nos diz que nós temos até 2023 para atender 50% dessa demanda. Então, assim, nós estamos atendendo ao máximo, vamos chamar ainda muitos cadastros de reserva, porque nós temos aí a parceria com as filantrópicas, né? Mas não temos condições do atendimento do total de 6 meses a 3 anos. E quem conseguiu saiu da Secretaria de Educação até aliviada. As filhas da Jaqueline, de 6 e 7 anos, vão começar a estudar em 2019. Eu consegui a vaga aqui. Tá feliz? Muito feliz. Feliz da vida, né, Jaqueline? Que bom. É um alívio para os pais que conseguem, né? A gente sabe que a prefeitura está fazendo de tudo, está aumentando a quantidade de vagas e tudo mais, mas os pais que não conseguem ficam desesperados. Vão fazer o quê com os filhos? Eles têm que trabalhar, né? E os filhos têm o direito de estudar. Olha, reforçando, o telefone para inscrições é o 0800 607 0040, tá? Para você, então, tentar fazer a inscrição aí para o seu filho, a sua filha. 7h45 da manhã, balanço divulgado pela Delegacia de Trânsito mostra que no ano passado, quase 200 pessoas morreram no trânsito de Goiânia. O excesso de velocidade, mesmo dentro da cidade, é a principal causa de acidentes. O motorista conhece o perigo da alta velocidade. Bati na traseira de um carro só. Porque estava acima da velocidade? Isso. O que você já viu aí? Muito acidente aqui nesse trânsito aqui mesmo. O assunto é mais sério do que parece. Só em Goiânia, segundo o levantamento do Detran, foram mais de 500.000 multas por excesso de velocidade. E não é por falta de fiscalizar não, viu? Tem cerca de 400 radares em ação. Não adianta nada a SMT estar implantando, investindo, gastando dinheiro
né, com fiscalização, com segurança, com programa de educação de trânsito, se não houver a participação, a real participação da sociedade como um todo. E quando eu digo sociedade como um todo, é todo mundo mesmo, o pedestre, o ciclista, o motorista, né? Em todo o estado, na cidade e nas rodovias, mais de 1.800.000 motoristas foram multados por dirigir acima do limite de velocidade. E além de correr, eles também têm furado o sinal vermelho e usado menos o cinto de segurança. E isso mesmo com a multa pesando no bolso. O valor varia entre R$ 130 e R$ 880, com até 7 pontos na carteira, dependendo de quanto o motorista passou do que podia naquela pista. Eu acho que, em parte, a sensação da impunidade, de parte, é por não saber o risco que causa essa condução irresponsável à frente de um veículo que geralmente pesa mais de 1 tonelada. Os efeitos do excesso de velocidade podem ser fatais. Em Goiânia, 198 pessoas morreram em acidentes no ano passado. Mortes que poderiam ser evitadas com mais consciência na hora de dirigir. Eu acho que as pessoas talvez prestem menos atenção do que deveria, a pressa de chegar. E é muito perigoso, né? Não, é extremamente perigoso, né? Atropelar, bater o carro. E outras coisas piores, né? 7h48 da manhã, 2 pessoas ficaram feridas num grave acidente envolvendo 2 motos na Vila São José, em Goiânia. Quem vai contar mais sobre esse caso é o Marcelo Vidal, que volta ao vivo aqui com a gente agora. Marcelo, mais uma vez, bom dia para você. Como é que foi essa batida, hein? Oi, Manuela, bom dia mais uma vez para você, a todos que estão acompanhando o Goiás no ar. Acidente com moto sempre é complicado, né? As vítimas acabam sofrendo ferimentos mais graves do que em acidentes quando envolvem carros. Nesse caso, o acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Santo Antônio com a Rua 603, na Vila São José, em Goiânia. Em uma moto estavam 2 homens, em outra motocicleta estavam 2 mulheres. As informações dão conta de que a condutora de uma das motos teria feito uma conversão sem aguardar ali a passagem do outro veículo. Olha só, e aí o momento em que acontece o acidente, câmeras de segurança registraram aí esta batida. Todos os ocupantes, né, das 2 motos foram socorridos, levados para o UGOL, mas a condutora da motocicleta, a Karina Betânia Borges, ela se encontra em estado mais grave. As outras 3 vítimas estão passando por avaliação médica. As imagens, mais uma vez, desse acidente impressionante. Agora, o que chamou a atenção, Manuela, é que o motorista desse carro preto que vinha logo atrás seguiu como se nada tivesse acontecido. Ele não tem culpa nenhuma no acidente, não se envolveu na batida, mas poderia parar ali e prestar socorro, né? Agora, Marcelo, nesse caso aí, esse circuito interno chama a atenção também que ou ela estava dando a seta, né? Mas o que chama a atenção é que ela não estava no meio da pista pela imagem. Ela estava lá do lado direito, olha só, ela estava à direita do carro e virou, porque ela poderia ter sido atingida até mesmo pelo carro de passeio, né? Pelo veículo de passeio. Mas não, foi pela moto que vinha logo atrás. A moto ia ultrapassar o carro e a outra foi fazer a conversão, que parece que essa conversão foi um pouco meio precipitada mesmo, né, Marcelo? Exatamente. E o fato de ter dado seta ou não, né, não significa que, dando seta, ela tem essa prioridade em fazer a conversão. É aquela regra, né, Manuela, que a gente aprende na autoescola. Tem que dar seta, olhar no retrovisor e aí sim fazer a conversão da melhor forma. Nesse caso, ela teria que seguir mais para o meio da pista e não virar bruscamente ali como ela virou, né? De repente, ela fez a conversão e o acidente acabou sendo inevitável. Justamente. E ela poderia ter sido atingida ainda pelo carro, né, também. Obrigada, Marcelo, pelas informações ao vivo deste acidente que aconteceu com 2 motocicletas. 7h50 da manhã, depois do intervalo, a entrevista com o doutor Amir Saado, especialista em medicina do esporte. Ele já está chegando aqui na Record TV Goiás e daqui a pouquinho vai responder as suas dúvidas ao vivo. Você tem alguma pergunta relacionada à medicina do esporte para mandar para ele? Envie aqui agora, 982220016, que ele vai responder tudinho daqui a pouquinho. A gente mostra a sua pergunta e ele responde, combinado? E ainda hoje você vai ver o belo exemplo de um grupo de voluntários que trabalham arrecadando doações de cadernos, lápis e livros para crianças pobres, para que essas crianças possam frequentar a escola. A emoção dessas crianças você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo, ao elas receberem esses kits. Não sai daí não, que a gente já volta.
Goiás no ar. Oferecimento. União Alimentos. Excelência e qualidade em carnes. Centro Campinas e Garavelo. Queima estoque de Vili Joias. Relógio Mondane 10 de 13,90. De segunda a sexta, às 7h10 da noite. Goiás Record. Record TV Goiás. É você quem faz. De volta com Goiás no ar, agora 7h56. O verão veio com tudo em Goiás. E a notícia não é muito boa, não, pelo menos para quem quer uma temperatura mais amena, viu? Nos próximos dias, as altas temperaturas devem continuar. A Soraya vende salada de frutas no centro de Goiânia há mais de 10 anos. E é só o calor aumentar para as vendas bombarem. Graças a Deus, consome bastante, porque é geladinha, né? Muito boa e saborosa. É uma delícia, essa é a melhor. O suco de laranja também faz sucesso. Esse ambulante vende mais de 10 jarras de 3,5 litros por dia. E acaba rapidinho. Muito suco de laranja para hidratar. E vai rapidinho, como é que é? Rapidinho. No calorão desse aqui, rapidinho, vem tudo. Açaí, sorvete, água mineral, suco de laranja, vale tudo para espantar o calorão de mais de 30 graus que tem feito nos últimos dias. Tem que ser muito gelo, né? Muito gelo, que é muito quente. Parar para tomar uma água, tem que ser água gelada. Água bem gelada. E olha só que coisa boa, um gesto de gentileza para lá de refrescante enquanto fazíamos a reportagem. Gente, olha só que gracinha, né? Fui surpreendida aqui pela dona Joana, a gente fazendo a matéria no calorão, debaixo do sol quente. E ela gentilmente ofereceu água de coco para a equipe inteira. Que delícia, dona Joana. Deixa eu beber mais um pouquinho. Geladinha, fresquinha, deliciosa. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, criança. Obrigada a você. Boa tarde para vocês também, tá? Tudo de bom. As amigas já saem de casa com as garrafinhas de água. Aguinha, água mineral aqui, porque senão não dá não tem como não andar. Eu tô levando em duas, uma congelada e uma pra gente misturar, porque a garganta inflama, né? Com esse calor tá inflamando demais. O dia mais quente do ano na capital até agora foi 3 de janeiro, quando os termômetros marcaram 34,7 graus. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o mês de janeiro promete temperaturas cada vez mais altas e pancadas de chuva para ajudar a amenizar o calor. Tá aquela condição bem de verão mesmo, a abertura de sol, temperaturas elevadas, depois vem aquela pancada isolada, às vezes não é geral, em alguns pontos da cidade e outros não, e aí passa e no outro dia de novo aquela mesma condição. Olha, e depois que a gente viu essa reportagem falando que as temperaturas vão continuar altas, eu vou te mostrar como é que está o tempo hoje em Goiânia. Para você que acordou, ainda não saiu de casa, ou você que já saiu e quer saber o que te espera nesta terça-feira, imagens ao vivo às 7h58 da manhã. Para todo o estado, a temperatura fica entre 20 e 32 graus. Nenhuma nuvem no céu, pelo menos nessa imagem que a gente está vendo aí agora, aqui do Alto do Bueno. Agora pela manhã pode ter pancadas de chuva, apesar de nenhuma nuvem no céu. Então elas vão se formando rapidamente. Ontem aconteceu isso. Ah, não era não, Joelson. Desculpa. De quem que era aquela imagem lá, Joelson? Essa aí do André Boi, aquela imagem lá era do João Roberto. Joãozão, obrigada pelas imagens ao vivo. Aqui em Goiânia os termômetros marcam agora 19 graus. Tá ameno, 19 graus para o Goiânia, então tá até friozinho, né? A umidade relativa do ar fica entre 35% e 85%. Em Aparecida e Anápolis faz 20 graus neste momento. Olha lá, nessa imagem do André Boa a gente já consegue ver algumas nuvens no céu e de acordo com a previsão do tempo, a meteorologia pode ter pancadas de chuva agora pela manhã. Será? Será que vem essa chuvinha para dar uma refrescada, hein, Cláudio Silvério? Vamos ver, a gente vai acompanhar. 7h59 da manhã, imagens ao vivo agora do nosso Multilink. Kleber Magrão está... Onde que o Magrão está? Na Avenida Anhanguera? Está lá na Avenida Anhanguera, perto do viaduto do Jardim Novo Mundo. Ele mostra um acidente entre um ônibus e um carro que aconteceu por lá, hein? Então, atenção, passageiro do transporte coletivo. No eixão, deve ter atraso nos ônibus, tá? Porque provavelmente eles vão ter que usar as pistas laterais. Olha lá, e tem uma pista só, então, que eles estão usando ali do meio, do eixo Anhanguera. Os ônibus têm que se dividir, tá apertado ali, hein? Então, deve dar um atraso
atraso ali, ó. Inclusive fila nos terminais, tá? Para você que vai para o terminal agora, para você que vai pegar algum ônibus, né, do eixo Anhanguera em alguma das plataformas ao longo da Anhanguera, do eixo, então já sabe, pode ter um certo atraso, pode estar mais cheio. Vamos ter paciência, foi um acidente que aconteceu. A gente não sabe ainda quem estava errado, como foi que aconteceu o acidente. A informação que a gente tem é de que o motorista, pelo menos do carro, ele não teve ferimentos, pelo menos não graves, porque agora há pouco o Magrão me disse que ele estava consciente, estava conversando, estava tudo certo. Mas foi um acidente sério ali, viu? Vou pedir para o Magrão mostrar, ele vai fazer o movimento ali, está mostrando como que ficou o para-choque desse ônibus do eixo. E a lateral do carro ficou completamente destruída. Isso aconteceu no eixo Anhanguera, logo depois ali de passar o viaduto, que é o da BR-153, para quem vem aqui, para quem vai no sentido do centro, né? Vem lá do Novo Mundo e vem no sentido do centro, tá? São imagens ao vivo do nosso Multilink, inclusive também para os motoristas de carros de passeio, os motociclistas, pode ter também uma lentidão no trânsito ali na região, porque o ônibus, a impressão que a gente tem é que ele ficou um pouco ali no meio da pista, atrapalhando um pouco a passagem de quem vai, por exemplo, ali para a rodovia, tá bom? São imagens ao vivo, então, nosso Multilink, prestação de serviço, como é que tá o trânsito para você, telespectador da Record TV Goiás. 8h01 da manhã, daqui a pouquinho, o médico Amir Saado, que é especialista em medicina do esporte, vai falar sobre exercícios físicos. O doutor já está aqui conosco e daqui a pouquinho responde a sua pergunta. Mande pra gente, 982220016, para você enviar a pergunta, a gente mostra aqui no Plasma e daqui a pouquinho ele tira todas as suas dúvidas ao vivo. Combinado? Relógio está virando. Aliás, já virou. 8h02 da manhã, hora de falar de esporte. Cláudio Silvério, bom dia. Bom dia, Manu. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você viu que daqui a pouquinho o doutor vai responder algumas você comigo aqui. Pode participar? Pode, já que você entende tudo de esporte. Eu tô com as dores aqui na lombar. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta. É um outro problema. Vera. Como é que tá a sua mãe? Tá bem? Ótimo, querido. Tá Conta ótimo. tudo aí pra gente. Vamos falar de bola, então. Vamos falar do Goiás Esporte Clube. Definido o valor do ingresso para o jogo de domingo entre Goiânia e Goiás, hein? E a diretoria do Verdão apresentou mais um atacante, o Brenner. Brenner já está treinando com todo mundo e ontem foi apresentado, inclusive ele que deu aquele passe lá para o primeiro gol do Goiás no jogo contra o capital do Distrito Federal, o gol do Michael, né? Tocou bonito na bola lá o Brenner. Então, esse mando de campo é do Goiânia. E aí o jogo vai ser no Serra Dourada. E o Goiânia definiu que vai cobrar R$60 e R$40 a inteira para acompanhar esse jogo de domingo às 5 da tarde lá no Serra Dourada. Cláudio, tem promoção e tal? Quem tem direito de pagar meia entrada já vai pagar meia entrada. Estudante, por exemplo, né? Agora, quem não tem e for com a camisa do Goiás ou do Goiânia também vai pagar a meia entrada. Então, você vai pagar R$30 e R$20 para acompanhar aí o clássico gogó, que há muito tempo não acontece aqui no nosso futebol goiano, né? O Arthur Neto, que é o técnico lá do Goiânia, tem o Márcio, o goleirão do Goiânia, o Vitor, lateral direito, que já brilhou no Goiás, tá lá no Galinho também. Esse é o jogo, então, do fim de semana entre Goiânia e Goiás. E o Tigrão, Vila Nova, a diretoria do Tigrão apresentou os 3 últimos contratados para a temporada até agora. São eles os volantes Araújo e Gledson, Paixão e o zagueiro Felipe Maia. Vamos acompanhar aqui na reportagem da Mônica Novaes. 3 reforços do Vila Nova têm 23 anos. Felipe Maia é natural de Brasília e veio do Guarani. O zagueiro destaca como pontos fortes o cabeceio e a boa leitura de jogo em campo. O Felipe Maia tem uma boa qualidade técnica, um bom cabeceio. Tem uma boa leitura de jogo, sabe o momento que precisa jogar, joga, o momento que precisa dar o balão também. Acho que o torcedor do Vila pode esperar de mim muito empenho, muita raça, muita dedicação. E isso, com certeza, da minha parte não vai faltar, não. Gledson Paixão nasceu em Madre de Deus, na Bahia, e jogou no Coritiba e no Atibaia. Ele espera construir uma carreira de sucesso no Vila e o volante se destaca como primeiro homem de marcação. Minha característica é primeiro homem de marcação, né? Mas o que o professor precisar aí, eu estou disposto. Chego na área também, não sou aquele primeiro volante cabeçudo, né? Mas chego bastante na área e quem sabe, elemento surpresa, hein? Estou aí para que
precisar aí, tamo junto. Araújo é goiano de Aparecida. O volante já passou pelo Goiás e conquistou o vice-campeonato pelo Aparecidense no ano passado. O sonho é subir o time para a primeira divisão. Eu acompanhei o Vila no ano passado, joguei e era um time muito difícil a ser batido quando eu estava na Aparecidense. E o Vila Nova não vai fugir das características, vai ser um time aguerrido, um time comprometido e um time que vai sempre estar almejando o gol, para que em todos os jogos nós possamos sair com o melhor resultado possível. Muito bem, Araújo. Vamos falar então do Atlético agora, do Dragão. Dragão que pediu à Federação Goiana de Futebol e a Federação confirmou. E a estreia rubro-negra será no domingo, às 10 da manhã. A temporada de 2019 vai começar domingo às 10 da manhã. Lembrando que o Vila joga contra a Aparecidense no sábado, tá? Às 5 da tarde, lá no Serra Dourada. E o Atlético, então, vai jogar no estádio Antônio Ascioli, domingo às 10 da manhã. Você que é torcedor do Dragão, torcedor do Goianésia, vai ter que acordar cedo, hein? Não dorme demais, não. Quando você chegar lá no Ascioli, já passou o primeiro tempo. O valor do ingresso, eles ainda não definiram. Deve divulgar hoje, deve definir de hoje para amanhã, a diretoria do Dragão, os valores dos ingressos quando for mandante lá no estádio Antônio Ascioli. Ontem foi apresentado o Kozlinski e o Gilcinho, o goleiro e o atacante que já foi inclusive campeão brasileiro da Série B com o Dragão em 2016. Vamos falar de voleibol agora. O Anápolis Vôlei, time comandado pelo ex-jogador da seleção brasileira Dante Amaral, vai disputar a Superliga B, que começa no dia 23 de janeiro. Olha que notícia boa. E para se dar bem na competição, os jogadores, têm rotina pesada de treino. Paulo é um jogador experiente, atua como profissional desde os 21 anos de idade. Em 2018, trocou a elite do vôlei na Grécia para atuar no Anápolis Vôlei. Recebi o chamado do Dante e vim com, vamos dizer, coração aberto e preparado para a missão, que eu sei que vai ser difícil, né? O time é novo, surgiu no final do ano passado e de lá para cá, os diretores e técnicos têm trabalhado para inserir a equipe na elite do vôlei nacional. O Anápolis Vôlei está na disputa por uma vaga na primeira divisão da Superliga A do vôlei nacional. O time conta com o apoio de peso, o ex-jogador Dante Amaral, medalhista pela seleção brasileira e hoje diretor do clube. Nós temos uma comissão técnica muito preparada para assumir qualquer quesito, tanto técnico quanto tático, mas eles de vez em quando me perguntam, eu venho aqui ver os treinos, né? A gente tem um olhar um pouco mais clínico, um olhar de quem já participou ali dentro, sentiu o atleta. Eu acho que essa é a grande diferença que quem foi jogador tem esse feeling, esse contato aí. Até a semifinal, os jogadores do Anápolis terão que bloquear os obstáculos. Os treinos são puxados, mas o preparo não é só físico. Tanto os atletas quanto a comissão técnica está atrapalhando a parte psicológica e a parte do coach, porque o voleibol é muito dinâmico, né? Não tem tempo você pensar, né, muito no erro, nem tanto no acerto, porque a ação seguinte já vale outro ponto e é uma outra história. O técnico busca alinhar o time até a estreia, que vai acontecer em casa. A gente está trabalhando desde dezembro para deixar o grupo de uma forma homogênea. Isso na parte física e alinhando as relações entre posições na parte tática para que no dia da estreia a gente já esteja bem alinhado, andando todo mundo junto, falando toda a mesma língua. O secretário de Esportes enxerga a disputa como uma boa oportunidade para Anápolis. A nossa comunidade, né, tem estado conosco, né, nessas atividades e a repercussão nacional também que teve esse time aqui de Anápolis. Torcer demais para que dê certo. O Anápolis gosta muito de esporte, tem um ginásio nota 10 e agora o Dante comandando lá, então sabe tudo de vôlei. Tô ficando por aqui, mais notícias do esporte no Balanço Geral, 1h10 da tarde. A loirinha tá voltando aí, ó. Daqui a pouquinho eu vou então para conversar. Vem pra cá, pula pra cá. Perguntar da minha... Vem pro estúdio, pega o carrinho e vem pro estúdio de cá. Então tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Eu chamo aqui agora ao vivo Marcelo Vidal e Revana Oliveira para a gente fazer o nosso giro de notícias, o giro de repórteres. A Receita Federal liberou consulta à restituição residual do imposto de renda de 2008 a 2018. Marcelo Vidal, é com você.
Olha, Manuela, a partir de hoje, mais de 257 mil contribuintes devem receber essa restituição. O valor total a ser pago é de 667 milhões de reais. Tem preferência no recebimento aí os idosos com mais de 80 anos. Na sequência, idosos também entre 60 e 79, pessoas com alguma deficiência física ou mental e também os contribuintes que têm a maior fonte de renda, o magistério. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet. O site é idg.receita.fazenda.gov.br. Vou repetir, idg.receita.fazenda.gov.br, ou se preferir pode ligar no Receita Fone, que é o número 146. Tem também os aplicativos que o contribuinte pode baixar, aplicativo aí para tablets e smartphones que facilita, né, consultas, declarações do imposto de renda. Essa restituição, Manuela, ela vai ficar disponível durante um ano na conta do contribuinte. Se não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento por meio da internet, pedindo aí a restituição desse valor. Obrigada, Marcelo, pelas informações ao vivo aqui pra gente. Eu giro direto com a Rivana Oliveira. Estão abertas até quinta-feira as inscrições para o programa Tarifa Social da Enel. Rivana, conta pra gente como é que as pessoas conseguem fazer a inscrição. Olha, Manuela, esse desconto vai até 65%, depende da quantidade de consumo das famílias. Mas para isso é preciso que elas façam o CAD único, que é um cadastro no Centro de Referência e Assistência Social, que é o CRAS. Isso tem vários bairros aqui de Goiânia. Aí tem direito ao desconto famílias inscritas, né, no CAD, que isso que elas tenham feito esse cadastro há menos de um ano e com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. Famílias também inscritas no CAD único, com renda mensal de até 3 salários mínimos, que tenham na casa portadores de doença crônica que precisam da energia elétrica para usar algum aparelho. E todo mundo que tem essas características, elas podem procurar, Manu, 3 lugares agora durante essa semana, que é o CRAS do setor Capuava, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Anápolis, para quem mora em Anápolis, claro, e aqui em Goiânia também o Centro de Referência e Assistência Social do Jardim Cerrado 3. E elas vão com CPF, identidade, conta de energia e também o número do NIS, que é o número de inscrição social. Vale lembrar também que levando uma conta de energia paga e mais uma lâmpada incandescente, vai poder trocar por outra de LED, Manu. Obrigada, Rivana, pelas informações ao vivo. Rivana Oliveira, Marcelo Vidal, que amanhã, 6h30 da manhã, espera todo mundo com o Direto da Redação. 8h13 da manhã. Gente, a Casa do Pica-Pau está fazendo aniversário. A festa já começou, viu? São 50 anos de portas abertas e 50 mega ofertas para você. Olha só que eu vou começar a falar e você vai ficar impressionado. Ar-condicionado 9.000 BTUs em 10 vezes de apenas R$ 99,90 no cartão. É o menor preço do mercado, eu te garanto isso. Purificador de água IBBL Specially em 10 vezes de R$ 59,90 no cartão. É isso mesmo, é purificador chique aqui para você. Um purificador IBBL com parcela de R$ 59,90, ninguém mais faz isso para você, viu? Tem também forno Lair Cristal Plus, 46 litros em 10 vezes de apenas R$ 62,90 no cartão. É a oportunidade de comprar o seu forno Lair para você fazer aquelas quitandinhas, aquelas delícias lá, né? Chegou a visita? Põe tudo no forno e fica prontinho, viu? Aniversário Casa do Pica-Pau. Hoje tem um delicioso bolo te esperando em todas as lojas. A equipe da Casa do Pica-Pau te espera de portas abertas para essa grande celebração. Tem Casa do Pica-Pau na Avenida Castelo Branco, na Alameda das Rosas e também na Avenida Rio Verde. E tem o Televendas também, 3272-2222, para você que prefere aí comprar de onde você estiver, da casa, do trabalho. Ligue agora ou vá a uma das unidades Casa do Pica-Pau, tudo de melhor e mais barato para você. Olha, agora pela manhã um telespectador enviou pra gente um flagrante de um carro que pegou fogo. O incêndio começou agora de manhã na rua C35, no Jardim América. Os bombeiros foram chamados e estão no local. Ninguém sabe ainda como esse fogo começou, viu? Foi um verdadeiro susto pro motorista e também pros moradores da região. Imagina só, essa fumaça toda aí subiu deste carro que pegou fogo. Que susto isso, hein? Imagina só, você tá ali dirigindo, de repente o carro começa a pegar fogo, começa a subir aquela chama toda. Obrigada, então, ao telespectador que enviou. Olha a altura das chamas, que é isso, hein? Que enviou, obrigado ao telespectador que enviou esse vídeo aí, essas fotos pra gente, né? 8h15 da manhã.
Chegou a hora do nosso quadro Pergunte ao Especialista. E a gente recebe agora, aqui no estúdio, o médico Amir Saado. Ele é especialista em medicina do esporte e vai falar sobre a saúde do corpo. Doutor, em primeiro lugar, muito bom dia. Muito obrigada pela participação. E eu digo, a gente recebe, porque hoje eu tenho... Você tá chique, hein? Tá até assim, todo engessadinho. Recebendo o doutor e o Cláudio Silvério. E o Cláudio Silvério, nosso visitante aqui também. Doutor, muito bom dia. Obrigada pela participação aqui conosco. Bom dia, obrigado a vocês. Eu quero saber o seguinte, eu vou fazer uma pergunta que já é aquela que me interessa, assim. Pra gente fazer alguma atividade física, tem alguma dieta específica para que, por exemplo, a atividade tenha mais efeito? Depende muito do objetivo que você busca, né? O que a gente vê hoje é muita gente fazendo atividade física e tendo uma dieta não concordante com a atividade física e em prol do objetivo que ele busca, se é ganhar massa muito até cedo, né? Não muito na frente. Falta um nutriente no organismo, Isso, é a hora que a pessoa passa mal durante a atividade física, tem algum desgaste, né? Então, na verdade, não existe nada específico para evitar lesão. Deixa eu perguntar, a banana funciona para cãibra? Na verdade, não. Na verdade, sempre se teve essa ideia de que a banana, por ser rica em potássio, ela evitaria cãibra. A gente sabe hoje que não adianta só ter potássio disponível se você não tiver, por exemplo, magnésio também. Entendi. Porque o magnésio é um carreador do potássio para o interior da célula. Eu tenho uma dúvida aqui, doutor, em relação a essa sua profissão. Porque a Giza até me chamou, Cláudio, vai ter o médico do esporte. Aí você vê, o que é médico do esporte? Porque ele trabalha num clube de futebol, ele faz cirurgia do joelho, no pé. Explica um pouquinho, o que é esse médico do esporte antigamente, para você ser médico do esporte, você teria que fazer uma especialidade que é ortopedia e, como subespecialidade, a medicina esportiva. Hoje não, hoje você já pode fazer a residência em clínica médica e, como especialidade, a medicina do esporte. Então, eu acho que esse médico do esporte hoje já seria um fisioterapeuta e um professor de educação física, nutrólogo. Na verdade, ele tem que ter um conhecimento um pouco de tudo, dependendo principalmente da área que ele se dedica a fazer e saber trabalhar principalmente em conjunto com as outras profissões, com o educador físico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta. Avalia como um todo, então, né? O médico do esporte hoje, ele não consegue trabalhar sozinho sem ter uma equipe boa para dar essa assessoria, né? A gente pode orientar a atividade... Doutor, muito obrigada aos telespectadores já pelas participações e a gente vai começar a responder. Patrícia, praticar exercícios em jejum intermitente faz mal? O que é o jejum intermitente? Isso é um protocolo que tem vindo à tona nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar muito, e o jejum intermitente, ele veio num contexto onde se cresceu muito a prática, principalmente das dietas de baixo carboidrato, né? Então, o jejum intermitente, o protocolo mais conhecido é o 16/8, onde você fica 16 horas sem se alimentar e tem 8 horas comendo. Me dá fome só de pensar. Pois é, e aí tem muitas pessoas que fazem isso e que sofrem com esse protocolo. A gente fala que para você poder fazer o jejum, ele tem que acontecer de forma natural. Ele não faz mal, então? Não, se você conseguir bater sua meta diária de proteína, carboidrato, gorduras nas 8 horas que lhe restam para comer, não tem problema. Porque o que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que bater uma meta estabelecida em 24 horas. Né? É um protocolo onde alguns estudos... é favorável? Depende muito de cada pessoa. Por exemplo, você fazer atividade física em jejum. Uma coisa é fazer em jejum, outra coisa é fazer em jejum intermitente. O jejum intermitente, como o nome diz, não é bom que se faça todos os dias, mas que o protocolo original fala para você fazer 2 ou 3 vezes na semana. É uma maneira de você dar uma mexida com o seu metabolismo. Então meio que estimula o Mas a pessoa tem que estar adaptada para isso. Ela tem que passar por um preparo antes de fazer isso. Eu vou jogar meu tênisinho à tarde, se eu não almoçar, eu já fico. E eu se acordar e não tomar um café, não comer alguma coisinha? E tem gente que não dá, tem gente que já não consegue tomar café da manhã, né? Então a gente sempre fala, para fazer atividade física de manhã, por exemplo, em jejum, tem que ter feito uma boa alimentação, pelo menos na noite, na metade do dia anterior. Entendi. Tem mais pergunta aqui, vamos chamar. Lia Azevedo, qual o melhor exercício para o meu filho de apenas 8 anos, que já pesa
46 quilos. Não existe o melhor exercício para uma criança de 8 anos. O melhor exercício é fazer o exercício. Eu costumo falar no consultório que 1 é maior do que 0. Né? Qualquer coisa que você faça vai ser melhor. Na verdade, a gente tem hoje as crianças muito ligadas aos eletrônicos. Então, você tem que estimular a criança a gostar de se movimentar, de fazer uma atividade física, de sair do sofá, de parar de assistir televisão e se movimentar. Mas aquilo que ele gostar de fazer. O que a gente sempre, assim, nessa idade, proscreve, não indica, ainda é a musculação. Né? Mas 8 anos? Mas 8 anos não se faz, é proscrito por enquanto. Até porque está em fase de desenvolvimento, estrutura óssea em desenvolvimento. Mas tem que ser alguma coisa que seja lúdica, que ele, como você falou, esporte, goste. Né? Um futebol, uma natação. Né? Algo que ele possa também extravasar a energia. Né? A gente hoje tem muita criança recebendo diagnóstico de hiperatividade, mas não é isso. É porque elas ficam muito presas em casa e não gastam energia. Exatamente. Então a gente está prendendo nossas crianças dentro do lar. Claro que a nossa geração brincou muito mais na rua do que hoje. Muito mais, né? Silvério, tem mais pergunta? Quem lê agora a próxima é o Cláudio. Deixa eu ler então. Vai a lá, Cíntia. Quebrei o tornozelo há 1 ano e coloquei platina. Ei, Cíntia, qual atividade física eu posso fazer com a platina no tornozelo? Na verdade, essa telespectadora, a restrição dela vai ser de acordo com o limite dela. A limitação que ela sente de dor, né? Se tem algo limitando ela a praticar, mas vai fazer.